Capítulo 34. Elizabeth, como se tivesse intenção de exasperar-se ainda mais contra o Sr. Darcy, escolheu como ocupação a leitura de todas as cartas que Jane lhe enviara desde que ela, Elizabeth, tinha partido. Elas não continham nenhuma queixa expressa, nem relembravam acontecimentos passados ou comunicavam sofrimentos presentes. Contudo, em todas elas, em quase cada linha, sentia-se a falta daquela animação que sempre caracterizara o estilo de Jane, e que procedia da serenidade de um espírito tranquilo e bem disposto consigo mesmo e com todos. Com uma atenção maior do que na primeira leitura, notava agora a inquietude em algumas frases. A vergonhosa atitude do Sr. Darcy a respeito dos sofrimentos que ele pudesse ter causado fazia com que ela sentisse mais dolorosamente os sofrimentos da irmã. Ao pensar na partida de Darcy, lembrou-se de que o primo também o acompanharia. Embora o coronel Fitzwilliam fosse muito simpático, Elizabeth não estava disposta a sofrer por sua causa. Enquanto assim pensava, foi subitamente despertada pelo som da campainha da porta. A princípio, ficou um pouco emocionada com a ideia de que pudesse ser o coronel Fitzwilliam, que já uma vez aparecera bastante tarde e que agora viesse saber notícias dela. Esta ideia, porém, foi logo banida, e a emoção inteiramente diversa quando viu, para sua imensa surpresa, o Sr. Darcy avançar pela sala. Um pouco em atropelo, ele fez várias perguntas sobre sua saúde, atribuindo sua visita ao desejo de vir encontrá-la um pouco melhor. Ela respondeu com fria amabilidade. Darcy conservou-se sentado durante alguns instantes e depois, levantando-se, pôs-se a passear pela sala. Elizabeth estava espantada, mas nada disse. Após um silêncio de alguns minutos, aproximou-se agitado e disse: "Em vão tenho lutado, mas de nada serve. Meus sentimentos não podem ser reprimidos, e permita-me dizer-lhe que a admiro e a amo ardentemente." Elizabeth ficou abismada. Olhou fixamente, corou, duvidou, e não pronunciou palavra alguma. O Sr. Darcy viu nisso um encorajamento, e fez a confissão de tudo o que ele sentia e desde quando sentia. Ele exprimiu-se bem, mas em suas palavras, outros sentimentos podiam ser percebidos além dos do coração, e ele não falava com maior entusiasmo da sua ternura do que do seu orgulho. O sentimento da inferioridade de Elizabeth, do rebaixamento que aquele amor representava, os obstáculos da família que a razão sempre opusera à inclinação, foram descritos com um ardor que provinha do triunfo da sua afeição, mas que recomendava pouco as suas pretensões. Apesar da profunda antipatia, Elizabeth nunca poderia permanecer indiferente à paixão de tal homem. E embora as suas intenções a tal respeito não mudassem por um só instante que fosse, a princípio sentiu pena por se ver obrigada a decepcioná-lo. Ressentida de novo com tudo o que ele lhe disse, ela perdeu toda a sua compaixão na sua cólera. Procurou, no entanto, dominar-se, para com paciência saber responder assim que ele acabasse de falar. Ele concluiu descrevendo a força da sua afeição, que apesar de todas as suas tentativas, não conseguira dominar, e exprimiu sua esperança de ver essa afeição recompensada pela aceitação de Elizabeth. Ela percebeu assim que ele não duvidava de que a sua resposta fosse positiva. Ele falava em apreensão e ansiedade, mas no seu rosto transparecia certeza. Tal atitude só a exasperava ainda mais, e quando terminou, o sangue subiu ao rosto de Elizabeth, que lhe disse: "Em casos como este, creio que é costume exprimir nossa gratidão pelos sentimentos que nos são confessados, qualquer que seja a incapacidade de os retribuir. É natural o sentimento de obrigação, e se eu me sentisse de qualquer modo reconhecida, não deixaria de lhe agradecer. Mas nada disso me é possível. Nunca desejei sua boa opinião, que aliás o Senhor me confere contra a sua vontade. Custa-me decepcionar alguém. Não é propositadamente que o faço,
e só me resta esperar que não dure muito. Os sentimentos que, segundo o Senhor me disse, o impediram durante muito tempo de reconhecer seu amor, hão de socorrê-lo facilmente após a presente explicação. O Sr. Darcy, que estava apoiado contra a cornija da lareira, com os olhos fixos no rosto de Elizabeth, pareceu receber a comunicação dela com um ressentimento não menor do que sua surpresa. Seu rosto tornou-se pálido de cólera e a perturbação era visível em cada um dos seus traços. Lutava por aparentar serenidade e não ousava pronunciar-se. A pausa era insuportável para Elizabeth. Por fim, numa voz que ele esforçava por manter calma, disse: "E é esta a única resposta que eu tinha direito e com a qual tenho de me contentar. Desejaria, talvez, ser informado da razão por que me rejeita assim sem a menor tentativa de delicadeza da sua parte. Mas não tem importância." "Também eu poderia perguntar", replicou ela, "por que, com o intuito tão evidente de me ofender e insultar, resolveu o Senhor dizer-me que gostava de mim contra sua vontade, contra sua razão e mesmo contra o seu caráter? Não é essa desculpa suficiente para minha falta de cortesia? Se é que realmente cometi essa falta? Mas tenho outros motivos para me sentir ferida. O Senhor conhece bem. Se acaso os meus sentimentos não me indispusessem contra o Senhor, se eles fossem indiferentes ou mesmo favoráveis, está convencido de que qualquer consideração me inclinaria a aceitar um homem que arruinou talvez para sempre a felicidade da minha adorada irmã?" Ao ouvir pronunciar tais palavras, o Sr. Darcy mudou de cor, mas a emoção pouco durou, e ele continuou a ouvir sem tentar interrompê-la. "Tenho 1001 razões para pensar mal do Senhor", prosseguiu Elizabeth. "Nenhum motivo poderá desculpar o ato injusto e mesquinho que praticou. O Senhor não ousará, não poderá negar que foi o principal, se não o único, agente na separação daquelas duas pessoas, e em expô-las à censura e ao ridículo do mundo, uma delas por capricho e instabilidade, e a outra pela decepção das suas esperanças, envolvendo os dois numa situação extremamente embaraçosa." Ela fez uma pequena pausa e viu com grande indignação que ele a escutava com ar de quem não sentia remorso. Ele olhava até com um sorriso de incredulidade afetada. "Acaso nega o que fez?" replicou ela. Com uma fingida tranquilidade, ele então respondeu: "Não desejo negar que fiz tudo o que pude para separar meu amigo da sua irmã. Nem negarei que me alegro desse êxito. Fui mais precavido com ele do que comigo próprio." Elizabeth desdenhou mostrar que compreendera a delicadeza dessa observação, mas o seu sentido não lhe escapou, nem era de natureza a aplacá-la. "Mas não é apenas daí que data a minha antipatia", continuou ela. "Muito antes disso já eu tinha opinião formada a seu respeito. Seu caráter foi revelado alguns meses atrás pelo Sr. Wickham. Que ato imaginário de amizade poderá o Senhor alegar para se justificar? Que falsos motivos poderá inventar para iludir os outros? A senhorita denota um ávido interesse por esse cavalheiro", disse Darcy, com uma voz menos firme e corando intensamente. "Qual a pessoa que, conhecendo seu infortúnio, pode deixar de se interessar por ele?" "O seu infortúnio", repetiu Darcy com desprezo. "Sim, o seu infortúnio foi realmente grande." "E foi o Senhor quem o infligiu", exclamou Elizabeth energicamente. "Foi o Senhor quem o reduziu ao seu estado atual de relativa pobreza. O Senhor quem lhe recusou as vantagens que lhe estavam destinadas. Privou durante os melhores anos da sua vida da independência que ele tinha direito, e aquela que, aliás, ele merecia. Tudo isto o Senhor fez, e atreve-se agora a ouvir o relato do seu infortúnio com desprezo e ironia." "É então essa a opinião que tem de mim", rebateu Darcy caminhando agitado pela sala. "É esse o valor que me dá. Agradeço por ter se mostrado tão explícita. Minhas faltas, tais como as representa, são realmente pesadas. Essas ofensas nunca teriam sido reveladas, acaso eu não tivesse ferido seu orgulho
ao confessar-lhe com toda sinceridade os escrúpulos que durante tanto tempo me impediram de tomar uma resolução. Poderia ter evitado suas amargas acusações se tivesse me mostrado mais hábil, escondendo-me as lutas e fazendo crer que era movido por uma inclinação a que nada opunha, nem a razão, nem a reflexão, nem qualquer outro motivo. Mas eu odeio toda espécie de fingimento. Nem me envergonham os sentimentos que lhe exprimi. São naturais e justos. Acaso esperava que me felicitasse pela inferioridade dos seus parentes? Ou que me alegrasse com a esperança de me relacionar com pessoas de condição tão decididamente inferior à minha? Elizabeth sentia sua cólera crescer a todo momento. Contudo, esforçou-se por responder serenamente. Está enganado, Sr. Darcy. Sua atitude apenas me poupou qualquer sentimento de pena que eu pudesse alimentar ao ter de recusar o seu pedido. Acaso ele tivesse sido feito de uma forma mais cavalheiresca? Ela notou como ele se sobressaltara ao ouvir tais palavras, mas o Sr. Darcy nada disse e ela continuou. Eu teria recusado de qualquer modo. De novo seu espanto se tornou evidente. Ele olhou-a com incredulidade e mortificação, e ela prosseguiu. Desde o princípio, desde o primeiro instante que o vi, que suas maneiras me convenceram de que era um homem arrogante, pretensioso e devotando a maior indiferença pelos sentimentos dos outros. Essa impressão foi tão profundamente que constituiu, por assim dizer, o alicerce sobre o qual os acontecimentos subsequentes elevaram uma indestrutível antipatia. Ainda não o conhecia há um mês e já estava convencida de que o senhor seria o último homem no mundo com quem me convenceriam a casar. Não precisa acrescentar mais nada, minha senhora. Compreendo perfeitamente seus sentimentos e nada me resta senão envergonhar-me dos meus. Perdoe-me ter tomado seu precioso tempo e aceite os meus mais sinceros votos de felicidade. E com estas palavras ele abandonou apressadamente a sala. E após alguns minutos, Elizabeth ouviu-o abrir a porta da frente e sair. Incapaz de se manter de pé, deixou-se cair sobre uma cadeira e chorou durante meia hora. Sua surpresa aumentava a cada recordação do que se passara. Recebera uma proposta de casamento do Sr. Darcy. Há vários meses que ele estava apaixonado por ela e amava-a tanto que desejava desposá-la, apesar de todas as objeções que tinham contribuído para que ele impedisse o casamento do amigo. Era agradável saber que ela tinha inspirado uma afeição tão forte, mas a piedade que, por momentos, a ideia de tal paixão suscitara em Elizabeth foi imediatamente sufocada pelo do orgulho do Sr. Darcy, seu abominável orgulho, pela cínica confissão da sua atitude com Jane, sua imperdoável tranquilidade ao reconhecer o que tinha feito, embora não o pudesse justificar, e pela maneira desapiedada com que se referira ao Sr. Wickham, sem que tentasse negar a crueldade com que tinha tratado. Essas agitadas reflexões prosseguiram torturando-a até ouvir o ruído da carruagem de Lady Catherine, fato que a fez correr para o seu quarto, pois não se sentia em condições de enfrentar a perspicaz atenção de Charlotte.